Como não desanimar quando os problemas aparecem. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Adriana Lima, seja muito bem-vindo aqui no canal. Tem alguns dias na nossa vida que parece que o mundo vem testar todos os nossos limites, não é verdade? Isso aconteceu comigo na semana passada e eu vou dar algumas dicas aqui para vocês como não deixar sua energia cair, como não desanimar, como não desistir quando você tem um dia desses. Você acorda todo animado, faz a sua rotina da manhã, tá todo preparado para aquele dia, sabe o que vai acontecer, fez a sua lista do que é inegociável para o seu dia, listou as suas tarefas, organizou toda a sua agenda, tá tudo certo. E aí os problemas começam a aparecer. É um cliente que liga para você reclamando de alguma coisa, é um projeto que a entrega dá errado, o seu carro acaba quebrando, você chega atrasado para uma reunião super importante. Enfim, sabe aquele dia que tudo acontece? Aquele dia que tinha tudo para ser um dia tranquilo, acontece que vira um dia caótico e você não sabe nem o que fazer. Chega no final do dia, você está com a sua energia totalmente drenada, você está todo desanimado, desanimada, você chega a ter vontade de desistir, sabe? Quando passa na sua cabeça, isso aqui realmente não dá certo, eu vou desistir de tudo, tem vontade de começar alguma outra coisa. Se você já sentiu isso, ou se você está se sentindo assim hoje, esse vídeo vai ser o seu combustível e você vai se lembrar, você vai saber o que fazer quando acontecer isso, quando você tiver um dia desse jeito. E para nós, mulheres que desempenhamos tantos papéis como mãe, empreendedora, esposa, dona de casa. Esse desânimo muitas vezes não é porque aconteceu algum imprevisto nesse dia ou porque você teve que lidar com situações difíceis. Às vezes é simplesmente uma sobrecarga e aí vai batendo esse desânimo. E a leveza ela vem justamente quando nós dominamos essa técnica de não nos deixar abalar por esses momentos, de não deixar a nossa energia cair por conta desses imprevistos. Quando acontece um dia assim, eu falo que eu tô sendo testada e que esse desafio ele veio para bagunçar o meu sistema, porque eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, eu preciso saber como é que vai ser o meu dia. E isso já me deixou estressada por muito tempo. Como eu já passei por isso inúmeras vezes e não é fácil, nenhuma delas não foi fácil e não é porque eu tô aqui gravando que eu já dominei essa técnica, mas eu já aprendi como melhorar esse meu sentimento em relação ao que acontece e como me melhorar nessas situações. Eu percebi que quando a gente foca nesse problema, quanto mais a gente alimenta esse problema, pior fica. Meu Deus do céu, no meio do vídeo. A nossa frequência ela baixa tanto que a gente acaba se desconectando do nosso poder pessoal. Esse desânimo ele é apenas um sinal de que o nosso sistema, seja a sua empresa ou seja a sua rotina, está perdendo energia para o caos. E aí nessas situações, o que é o nosso combustível? O que é aquilo que nos impede de parar? Que faz com que a gente continue em outras situações que outras pessoas parariam. É o nosso propósito. Então, o que nos mantém em movimento, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de adversidades, é o nosso propósito. Não é a ausência de problemas. É a gente entender que nós somos observadores desse problema. Nós não somos o problema. Quando a gente muda essa visão, nós mudamos essa energia. Quem estuda com o professor Hélio Couto vai entender exatamente o que eu tô falando. Então aqui eu vou dar algumas dicas, alguns passos do que fazer na prática quando você está nessa situação que você está desanimado, que você não tem vontade de agir, não tem vontade de fazer as coisas diante de vários problemas, diante de situações que aconteceram em um dia específico ou que vem acontecendo ao longo do tempo. O primeiro deles, para que você não desanime, para que você tenha vontade de voltar, agir, fazer as coisas, é você olhar para o seu passado, olhar para a sua trajetória até aqui. E eu fiz exatamente isso. Então, quando na semana passada eu me vi em um dia assim, exatamente caótico, com milhares de coisas para resolver, um monte de problema, eu parei por alguns minutos e eu olhei o tanto que eu já cresci até aqui, o tanto que eu já andei,
Quantos anos de caminhada, quantas coisas já foram feitas, quantas ações, quantos projetos, tudo que a gente já foi colocando em prática para melhorar os nossos processos. Então eu dei uma leve repassada assim, rapidamente, né, na minha trajetória como um todo. E eu falei para mim mesma, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Se eu já cheguei até aqui, se eu já consegui andar todo esse percurso, não é isso, não é esse problema pequeno que vai me desanimar, que vai me parar. Eu vou seguir em frente. E a energia estava lá embaixo, a energia estava no pé, já estava assim, esgotada do dia. Mas eu não desisti e eu não me deixei tomar por aquele desânimo. Uma outra estratégia é você também sair um pouco desse problema. É você fazer alguma outra coisa, sair um pouco se você puder, fazer uma caminhada, se você puder se distrair, focar em alguma outra coisa e depois você resolve com calma. Nunca tomar nenhuma decisão precipitada. Sempre parar e analisar e depois você volta àquele assunto com calma. Então isso a gente chama de micromovimento. Quando nós estamos desanimados, o cérebro ele quer parar tudo. Então o segredo é você fazer uma pequena coisa por vez que não tenha relação com o problema. Você pode fazer uma caminhada, você pode tomar um banho, você pode tomar um chá, você pode organizar alguma coisa na sua casa ou no seu trabalho. Isso vai gastar um pouco só de energia, mas vai te devolver muito mais energia. A gente sabe que quanto mais a gente fala sobre o problema, quanto mais a gente compartilha com as pessoas, mais a gente fica naquela energia e mais daquilo você vai criar. Então, antes eu costumava me prender muito a esses problemas e eu ficava horas pensando nisso ou falando para as pessoas ou encontrava uma outra pessoa, já falava também sobre aquele assunto, repetia o problema, até mesmo dias, sabe? Quando você fica remoendo aquilo. Então, quanto mais você fala, mais você cria essa realidade, mais você traz essa energia desse assunto. Então, mude o seu foco, por menor que seja o tempo, porque às vezes você já tem que resolver isso. Mas mude o seu foco. Uma outra forma de você não deixar esse desânimo tomar conta, se você puder, é ter algum contato com a natureza. É conseguir colocar os seus pés na terra. Ou então tomar um pouco de sol. Porque a natureza ela vai ajudar a neutralizar esse caos que você absorveu por essas situações. Vai te ajudar a fazer uma limpeza energética. Uma outra coisa que você precisa fazer é parar de se perguntar por que isso aconteceu comigo? É muito comum a gente ver as pessoas se perguntando por que isso aconteceu comigo, onde na verdade você tem que perguntar o que essa situação está tentando me ensinar para que eu possa evoluir? Ou então, o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso melhorar da próxima vez para que isso não aconteça novamente? Muitas vezes nós desanimamos também porque nós tentamos controlar tudo. Então, aprender a delegar as tarefas e confiar, com certeza vai fazer com que você se sinta melhor, com que você se sinta mais leve e com que esse desânimo não aconteça mais. Uma outra coisa que eu percebi também, como empreendedora, é que quando a minha frequência está baixa, as pessoas ao meu redor acabam sentindo isso também. É como se eu fosse a antena do meu negócio. Por isso que é tão importante que a gente tenha um ritual matinal, que antes de começar o dia, antes de começar se envolvendo ali nas milhões de mensagens, e-mails e tarefas, coisas urgentes, que em primeiro lugar você olhe para você, que você tenha um ritual, que você fale palavras positivas para você, que você comece o seu dia agradecendo, comece o seu dia informando a você mesma, relembrando quem você é, por que você está ali naquela posição de trabalho, o que você faz, o que você entrega, qual o seu propósito. Isso eu já percebi diversas vezes. Quando a minha frequência está baixa, quando eu entro em uma reunião, consequentemente todo mundo vai sentir e aí todo mundo fica ali meio desanimado também. Se você lidera pessoas, é muito importante você saber cuidar da sua energia, da sua frequência e saber como se portar diante dos problemas. Como que você se porta diante de uma situação difícil, diante de uma reclamação de um cliente, como que você conversa
com esse cliente, como que você conduz a solução e você saber acionar as pessoas responsáveis. Se você chega desanimado para tentar resolver isso, o seu time não vai te acompanhar, eles também não vão estar com a energia lá em cima para poder resolver isso. Então seja o exemplo dentro da sua equipe, seja o exemplo dentro de uma reunião, seja o exemplo diante de um problema. Por isso é extremamente importante você ter controle emocional, você saber lidar com as suas emoções diante desse tipo de situação. Uma outra estratégia que você também tem que utilizar é você ter uma rede de apoio, seja uma rede de apoio de outros empreendedores ou até mesmo uma rede de apoio de amigos ou de alguém da sua família que pode te ajudar a lidar com esses dias em que a sua energia está baixa, que você está desanimado, com quem você pode conversar. Então você tem que se cercar de pessoas que vão poder te apoiar, que você vai poder trocar experiências, que você vai poder falar da situação que você viveu, que vai te entender e vai te auxiliar a passar por esse desafio, a passar por essa fase. Então é isso, eu quis falar um pouquinho sobre os desafios que nós vivemos e o que a gente pode fazer para não se sentir desanimado, para conseguir dar a volta por cima e recomeçar. E os desafios, eles não vêm para te parar, eles vêm para te moldar. Eles vêm para te melhorar. É assim que você tem que enxergar. E a vida ela fica mais leve não porque os problemas somem, mas porque você se torna maior do que esses problemas. Se você já se sentiu assim ou está se sentindo assim hoje, desanimado, com a energia baixa, dê um comando de retomada. Diz para você mesmo todos os dias: minha energia é minha responsabilidade. Coloca aqui nos comentários essa frase se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas que também precisam assistir para não desanimar, para não desistir, dá continuidade aí nos seus projetos, na sua vida. E é isso. Agradeço por assistirem mais esse vídeo, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.